Oi, bom dia. A palavra de hoje vai ser buscando, né, a cobertura do Senhor, cobertura de Deus, tá? Então, vou ler aqui um versículo, aí vocês peguem a Bíblia aí para ouvir, né, para ver. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o que estava falando a palavra aqui? Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas, tá? E foi ferido e oprimido pelas nossas transgressões, tá? Então ele foi castigado. Este castigo nos traz a paz, né? A paz, a salvação, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então, Jesus morreu na cruz para nos salvar, para tirar, para nos libertar, para tirar todas as nossas doenças, iniquidades, tudo. Ele levou tudo sobre a cruz, né? No seu sangue poderoso, e deu sua vida por nós. Outra coisa que eu vou ler também, outro versículo também, é Isaías 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para ele, para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então aqui está falando assim, eu penso assim, vamos trazer para hoje, com esse tal do corona, né? A gente tem que buscar Deus enquanto se pode achar. Vai chegar uma hora que não vamos poder, vamos querer buscar e não vai ter. Vamos querer uma igreja e não vai estar aberta, né? Tomara a Deus que não, mas pode não estar aberta. Esse negócio do fechamento das coisas com corona, né? Então, a gente pode se converter, sim, em casa. Então vamos pensar assim, vamos trazer para hoje, se fechar as coisas, tudo, né? E vamos poder buscar a Deus porque ainda se pode achar. Mas como? Quando dá para ir para a igreja, a gente vai para a igreja. Se por acaso não der para ir para a igreja, por acaso for fechado tudo de novo, né? Aqui em São Paulo parece que vai fechar muitas coisas, então não sei, né? Ou mais para frente a gente não sabe, né? O dia de amanhã só Deus sabe, né? Então, buscar, gente, enquanto se pode achar, tá? Não tiver igreja, tem as lives, né? De vários pastores. Não interessa qual igreja que é, a placa, não interessa. Interessa é a palavra do Senhor, que a gente tem que ouvir e se alimentar, né? Então, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então, vamos lá ouvir uma live em casa, de manhã ou de noite, um horário, buscar um horário para estar ouvindo uma live que você já sabe que tem. Aí tá oprimido? Tem live de dia, né? Tem umas irmãs fazendo live de dia, tem obreiras, pastoras, um monte de gente fazendo live de dia com a palavra do Senhor. E sim, eu creio que é bem de Deus mesmo, tá? Dá para perceber porque são pessoas humildes, são pessoas que estão dentro da palavra e são pessoas que estão buscando não dinheiro, mas estão buscando realmente salvar vidas, tá? Dá para perceber, buscando salvação de vidas, tá? E sim, quando dá para ajudar essas irmãs, porque tem umas irmãs bem
necessitadas. Elas fazem a live de graça, elas não cobram, né? Que eu vejo muitas lives. E tem umas irmãs que moram, né, lá em Pernambuco, sei lá onde, lá longe. E sim, elas são de Deus, elas não cobram nada. Mas se a pessoa tocar, se Deus tocar no coração para ajudar, vamos ajudar, gente, porque não é só alimentação, não é só por causa do corona, é porque estamos enfrentando uns momentos difíceis. Então um tem que ajudar o outro. O profeta também precisa de ajuda. Os pastores precisam de ajuda. A igreja precisa do dízimo, precisa de ajuda para mantê-las abertas. Porque mesmo se não for ninguém para a igreja, mesmo que ela estiver fechada, a luz vai chegar, né? As pastoras, essas pessoas que fazem as lives e não estão trabalhando, elas precisam pagar a internet para poder fazer as lives que vocês ouvem. E vai chegar um momento, sim, que só vai ter as lives, tá? Então vamos procurar, sim, quem puder ajudar em coisa pouco que puder ajudar, para poder manter essas lives, que é o que vai nos sustentar. Vai ser as nossas orações em casa, tá? Com a nossa família, em momentos que a igreja estiver fechada. Vai ser eu, meu filho, eu, meus 2 filhos, ou eu, meus 2 filhos maridos, se tiver marido, a avó, se estiver morando junto. Vai ter que fazer um culto em casa, sim, para poder manter a fé firme diante das situações, diante do corona, diante do que vier, né, mais para frente, diante de fechamentos de igreja, né, se Deus permitir que estiver chegando realmente os fins dos tempos, realmente sim. Então vamos se converter em casa mesmo. Tá passando uma live, você quer aceitar Jesus, aceita. Vai ser feita a oração, né? Que eu estou vendo, eles fazem a oração, eles fazem o pedido, se a pessoa quer aceitar ou não a Jesus, quer voltar, retornar pelos caminhos que saiu, né? Uma vez que já foi de Deus e saiu dos caminhos. Então, sim, deixe os seus pecados, se converta a Deus, porque o pensamento de Deus é melhor do que os nossos pensamentos, o caminho de Deus é melhor do que os nossos caminhos, tá? E a gente tem que se converter e buscar enquanto pode buscar. E a igreja fechar, tem live, sim, e vamos procurar tentar ajudar, manter elas, as igrejas e essas pastoras das lives sustentadas na graça de Deus e em algumas ajudas, quem puder ajudar, porque são essas lives e acredito que vai ser até feito orações pelo Zap, orações pelo telefone, celular, uma irmã buscando fazer seu culto em cada um fazer o seu culto em casa e cada uma buscar tá ligando para a sua irmã e mandando uma palavra, a outra irmã mandando uma palavra para outra, e quando vê que uma tá triste, caída, junta 2, 3 irmãs e ligam para ela, ou manda o zap para ela ou para ele, 2 vezes no dia, que não custa nada, 2, 3 vezes por dia, mandando uma conversa, mandando uma mensagem, mandando um apoio e ajudando o irmão, cada um como puder, né, com alimento, ou com a conversa, ou com o ânimo do Senhor, que Deus diz que um caia, o outro que está levantado possa acudir, né? Então eu venho trazer essa palavra para vocês. E outra coisa também, quando Israel, né, foi ser liberto do Egito, o povo de Israel foi ser liberto do Egito, o que aconteceu? Vieram várias pragas e uma delas foi a morte dos primogênitos. Então eu lembro assim, vem muito na minha mente que Deus, né, falou para o povo de Israel passar nos umbrais da casa o sangue do cordeiro, para que aquela noite, quando viesse a morte dos primogênitos do Egito, não caísse a morte sobre o povo de Israel. Então eu penso muito nisso, eu oro, peço a Deus que passa o sangue do cordeiro sobre a minha porta, sobre a minha casa, todos os dias,
Então vocês podem estar fazendo isso também para que a praga, para que o corona não chegue na sua casa, nem a morte, nem o corona, nem a doença e nem a morte, né? Vamos estar orando assim também. Então por isso que eu falo, a oração em casa também. Oração em casa, as lives, quando puder estar indo na igreja, vai na igreja. Se fechar as lives, é oração em casa, é orando para Deus passar o sangue do Cordeiro pelos umbrais da casa, para que a morte não chegue, para que o corona não chegue, né? E sim, não dá para ir na casa de uma amiga, de uma irmã, né? Por causa, né? Vamos tomar as providências que tem que tomar, passar álcool, lavar a mão, né? Não ficar aglomerado. E sim, mas mandando pelo zap, até telefonando, falando à irmã, né? Consolando no luto, consolando, você está precisando de alguma coisa, eu não posso dar isso, mas eu tenho aquilo, outro irmão tem aquilo, e assim vai indo. E assim a gente pode sim, a gente pode passar por essa tribulação até que ela passe, que Deus vai cessar esse corona, assim, eu creio que vai, né? Mas enquanto não passa, isso até é um exercício para que a gente possa exercer a fé, para quando não tiver mais a igreja, porque a gente vai ter que buscar em casa, porque o templo do Senhor somos nós. Então nós temos que buscar em casa, nós temos que orar, nós temos que pôr os filhos para orar, mesmo sem querer, vai ler um pedacinho da Bíblia pelo menos, todo dia. E a palavra de Deus vai entrando, porque ela não volta vazia e ela é eficaz, tá? Então é isso que eu quero dizer para vocês. E busque a Deus. Não tem outro caminho, é só Ele que leva para a sepultura e Ele que levanta de lá o morto. Ele que tira do hospital, Ele que permite ir e Ele que tira do hospital. E só leva aquele que realmente estiver na hora, né, gente? Estiver na hora de ir, realmente vai. Ou com corona ou sem corona, mas a gente pode estar orando quando a gente for na rua, né? Estende a mão no hospital, pede a Deus. Vai no mercado, estende a mão para que o vírus saia do mercado, né? No pensamento, ó Deus, tire esse corona do mercado, tire da nossa cidade, tire do mundo. E é assim que a gente vai podendo fazer as coisas, tá? Amém. Fiquem com a paz do Senhor e unidos. Nós somos a igreja do Senhor. E nós temos que ajudar os nossos irmãos, tá? Amém. A paz.